Muito bem, pessoal, estamos de volta. O objetivo agora desse início do vídeo é a gente colocar em prática a aplicação do pronome relativo e mostrar para vocês uma questão que, assim, é certa de aparecer na prova, mas é certeza que isso aqui vai cair. Cai em tudo quanto é prova, de todas as bancas. Então, vamos lá, galera. Estamos falando do pronome relativo e estamos falando, a primeira parte, então, das informações do pronome relativo, se valeu a respeito dos antecedentes, né? Quer dizer, a escolha do meu pronome relativo, ela vai se dar de acordo com o tipo de antecedente que eu tenho. Nesse caso, olha só, meu irmão que mora em Brasília chegou hoje. O pronome relativo aqui que eu tenho é o quê? A primeira pergunta que eu faço, ele está adequado? Sim. Por quê? Olha para o antecedente dele, meu irmão. Meu irmão é coisa, pessoa, lugar, indica uma relação de posse ou de quantidade? Meu irmão é pessoa. Se é pessoa, quais as possibilidades de pronome que eu tenho? Que, quem, ou então, o qual. Que, quem ou o qual. Então, o pronome relativo está correto. Ele está retomando o meu irmão. E aí, observem que eu tenho uma oração meio que intercalada aqui, né? Ó, meu irmão chegou hoje é uma ideia, e o meu irmão que mora em Brasília é uma outra ideia. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse pronome relativo, ele vai introduzir um tipo de oração, que é a oração adjetiva restritiva ou oração adjetiva explicativa. No nosso estudo das orações, eu vou me aprofundar apenas nessas duas orações. Você precisa muito entender isso, porque é o que mais cai em concurso. Uma oração é chamada de adjetiva quando ela é introduzida por um pronome relativo. Logo, significa que esse pronome relativo representa um termo antecedente. Ok? É como se essa oração, então, aqui, fosse representada da seguinte maneira. Meu irmão mora em Brasília. Porque o pronome relativo é sinônimo do termo que ele retoma. Joia? Beleza. O que eu tenho para te mostrar? Que essa oração adjetiva, o que é oração? É uma estrutura que tem verbo. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Então, eu tenho duas orações. Essa oração adjetiva introduzida pelo pronome relativo, ela tem uma característica. E essa característica vai depender da presença ou da ausência de uma vírgula ou de duas vírgulas. Nesse caso, duas vírgulas, por quê? Porque a oração está intercalada, está quebrando a oração anterior. Joia. Então, galera, ao não ter a vírgula, né, diante da ausência de uma vírgula, vai cair no seu concurso qual é a implicação semântica. Então, você vai gravar o seguinte, não vem separada por vírgula. O que não vem separada? A oração subordinada adjetiva, não precisa muito saber o nome, mas precisa saber que ela é restritiva. E aí eu já te falei em momentos anteriores, aqui mesmo do nosso minicurso, que a oração adjetiva, então ela vai se comportar como um adjetivo, restringindo. O que o adjetivo que restringe faz? Ele tem uma série de elementos no seu conjunto, não é isso? E aí ele vai restringir. Lembra da ideia dos homens fiéis? Então, eu pego todos os homens do cosmos e eu vou restringir. Quais aqueles que são fiéis? Ah, então vem para esse conjunto. Vem para esse conjunto, vem para esse conjunto. Porque é raridade. Brincadeira, pessoal. Os meninos ficam assim comigo, né? Brincadeirinha. Só para a gente dar uma descontraída, porque o assunto é punk e é rápido no minicurso. Então, vamos lá. Então, o que significa? Que a semântica da restrição vai fazer isso aqui. Delimitar de forma mais precisa o seu referente. Vai, então, ser uma semântica que vai fazer parte não de todos os meus irmãos, mas apenas de um deles. Quando eu digo que eu delimito de forma precisa, quando eu digo que eu restringo de forma precisa, significa dizer que a característica trazida pela oração adjetiva, e se a oração é adjetiva é porque ela me traz uma característica, ora bolas. Porque é isso que o adjetivo faz. Então, significa dizer que essa oração adjetiva me traz uma característica que restringe. Se restringe, é uma característica comum a todos os antecedentes? Claro que não. Me empolguei, galera, porque eu adoro essa matéria. Claro que não. Significa, então, que, peraí, não são todos os meus irmãos que moram em Brasília, apenas um. Eu estou restringindo. E aí eu posso inferir posso ir até mais além. Eu posso inferir que eu tenho mais de um irmão. Ué, porque se sem vírgula significa que essa característica não é comum a todos os antecedentes, então é porque eu tenho mais de um antecedente. É porque eu tenho mais de um irmão.
Porque se ela fosse comum, qual é o pulo do gato? Ela iria aparecer entre vírgulas. E ela seria uma oração adjetiva explicativa. Não delimitaria de forma precisa o seu referente. Ela apenas traria uma característica que é comum a todos daquele grupo. A todos do grupo do antecedente. Ok? Então, os homens que moram em Marte. Todos os homens moram em Marte? Sem vírgula, não. Essa característica não é comum a todos que representam esse grupo antecedente. Os homens, vírgula, que moram em Marte, vírgula, aí eu tenho uma característica que é comum a todos que compõem esse grupo do antecedente. Pode ser assim, galera? É assim que a gente vai combinar e isso vai cair na sua prova. Olha agora a comparação. Meu irmão, que mora em Brasília, chegou hoje. É a mesma oração, separada agora por vírgulas. Isso aqui tem uma diferença semântica crucial. Significa dizer que esta característica aqui, ela é genérica. Se ela é genérica, ela é de todos. Todos do grupo. Se ela é genérica, ela é de todos do grupo. Mas qual é o grupo? Uai, o grupo dos meus irmãos. Mas está no singular, professor. Não tem nada a ver, candidato. Não tem absolutamente nada a ver. Está no singular porque foi a escolha do escritor. Mas aqui eu posso inferir que eu tenho só um irmão. Então, qual é o meu grupo ali? O irmão. Mas, peraí, se essa característica é uma característica de todos desse grupo, então o meu grupo todo está aqui. Nesse caso, como está no singular, conclusão. Quantos irmãos eu tenho, galera? Fatalmente eu posso dizer isso. Tenho apenas um irmão. E lá na anterior, fatalmente eu posso dizer, tenho mais de um irmão. Então, grave isso, meu querido. Grave isso para você acertar essa questão que tem tudo para cair na sua prova. Tudo. É assim que funciona, galerinha. A oração adjetiva, e aí aqui nesse caso, separada por vírgula, é a oração subordinada à adjetiva explicativa. Olha como faz sentido. A explicação é um adendo. A explicação é uma informação adicional. Peraí, se é uma informação adicional, ela caracteriza todos, então, daquele grupo. Então, todos desse grupo, então só tem um irmão. Meu irmão aqui representa todos desse grupo. Como está no singular, só um irmão. Funciona assim, quando ela vem com vírgulas. Mas quando ela não vem separada por vírgulas, significa então que essa característica ela não é comum a todos do grupo. Ela vai restringir este grupo. E ao restringir este grupo, significa que ela então não vai ser atribuída, essa característica não será atribuída a todos do grupo, apenas a alguns deles. Eu me darei muitíssimo por satisfeita se vocês verdadeiramente entenderem isso, porque a chance disso aqui cair é muito grande. Eu canso de ver isso aqui em provas. É porque o nosso curso é teórico, porque se fosse prático também, claro que eu colocaria uma questão para você ver que isso aqui aparece, mas confie em mim, tá? E eu não quero que você erre isso quando aparecer. Então, galera, qualifica o referente de forma mais genérica, portanto, a característica é pertencente a todos do grupo. Portanto, a informação não restringe. É uma qualidade de todos daquele grupo. Beleza? Vamos que vamos, galera. De morfologia, basicamente, a gente ainda vai falar um pouquinho de morfologia a respeito dos verbos, ao dizer sobre as vozes verbais, mas aí dos verbos, assim, é um conteúdo enorme, e eu recortei o que cai muito de verbo. Vozes verbais, nós vamos falar sobre elas, e as conjunções, que nós vamos falar quando falarmos do período composto, e aí eu já vou mostrar para vocês as demais orações, tá legal? Então, faltam essas duas classes gramaticais, né, para a gente colocar alguns detalhes. Não se preocupem, essas classes gramaticais vão aparecer em momento oportuno ao longo do nosso curso. Vem comigo, porque agora a gente vai mudar de tema. Agora vamos, então, para o universo da regência. Assunto que, assim, é batata. A regência cai. Cai porque é interessante, cai porque trabalha com semântica. Quando você estiver estudando para a sua prova, tudo aquilo que te remeter a uma ideia de semântica, tenha isso com muito carinho no seu coração. Eu vou ter que beber água, porque, gente, hoje eu estou falando mais que maritaca. Que bom, né, professora? É o seu trabalho. Vamos lá. Então, galera, vamos entender o que é regência? Regência é uma relação. Olha aí de novo a relação.
É uma relação que existe entre um termo subordinante e um termo subordinado. Simples isso. O termo subordinante, pensa, é o termo mandante. E o termo subordinado é o mandado. Vamos gravar? Subordinante, quem é que manda? Mulheres. Subordinado é o mandado, homens. Então, essa é a ideia. Eu tenho uma relação de hierarquia. Não é uma relação de coordenação, sem sombra de dúvida, não é. É uma relação de subordinação. Claro, se alguém manda e alguém é mandado, essa relação não está em um patamar de igualdade. Essa relação está em um patamar de desigualdade, é uma relação de subordinação e não de coordenação. Então, um termo superior, ele exige determinada preposição para que o termo inferior, o termo subordinado, se relacione a ele, né? Se vincule a ele, se forme, né, como estrutura junto a esse termo. Beleza, galera? Então, isso é a regência. Os termos regentes podem ser verbos ou nomes. Se forem verbos, estaremos estudando a regência verbal, cai a beça. Se forem nomes, estaremos estudando a regência nominal, tá? E aí esses nomes podem ser 3, os adjetivos, os substantivos ou então os advérbios. E aí eu tenho a regência nominal. Uma outra informação importante é essa aqui. A regência nominal é sempre preposicionada. A regência verbal nem sempre é preposicionada. Então, alguns exemplos. Ansioso por algo, necessidade de algo, referentemente a algo, gostar de alguém ou ainda vencer o obstáculo. De maneira muito tranquila, dá para a gente entender que aqui eu tenho exemplos de regência nominal e verbal. Veja, ansioso, isso aqui é um adjetivo. Necessidade, substantivo abstrato, já falamos sobre eles. Referentemente, isso aqui é um advérbio. Gostar e vencer, esses aqui são verbos. Perceba, então, que diante dessas 3 primeiras situações, eu estou me referindo, eu estou falando da chamada regência nominal e todas elas têm uma preposição. Ansioso por algo, necessidade de algo, referentemente a algo. Essas 3 palavrinhas aqui, galera, são preposições. E no caso da regência verbal? Não, nem sempre ela é preposicionada. Gostar de alguém, eu tenho uma preposição, mas vencer o obstáculo, eu não tenho uma preposição. Então, é interessante a gente falar da regência logo após o estudo das classes gramaticais, exatamente por conta dessa familiarização que a gente passa a ter, depois do estudo das classes gramaticais, obviamente, com as chamadas preposições, com os chamados artigos. Agora, quando eu digo para você que isso aqui é um artigo, isso aqui tem que estar claro para você. Ele está antecedendo um substantivo, ele está concordando com ele, o substantivo está no masculino singular, esse artigo também está no masculino singular. Então, é claro que isso é um artigo. É claro que esse a não é o artigo, algo é uma palavra masculina. Se isso aqui fosse um artigo, ele teria que concordar com isso aqui, porque o artigo é satélite, ele vai concordar com o substantivo. Então, é claro que esse a aqui é uma preposição. Ok? Beleza, vamos continuar então. Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos primeiro falar da regência verbal, que sem sombra de dúvida é a que mais cai. Na verdade, nós vamos falar da regência verbal. Por que não da regência nominal? Porque a regência nominal é leitura, galera. Não tem como eu ficar te dizendo referentemente a algo, ansioso por algo. Não tem como, tá? Agora, da regência, isso aí você pode pegar em qualquer manual de língua portuguesa, qualquer gramática das mais chinfrinhas, assim, o pessoal traz pelo menos uma lista razoável de regência nominal, que você tem que saber qual é a preposição a ser utilizada. Mas o que mais cai em concurso, e por isso meu recorte, é a regência verbal. Por isso eu recortei a regência verbal e nela eu vou me aprofundar. Ok. Então, o que você tem que entender? Que a regência verbal não é só aquilo, gostar de. Né? O verbo gostar pede a preposição de. Sem sombra de dúvida, isso é um exemplo de regência verbal. Mas o que mais cai nas provas de concurso é a possibilidade de, a partir da regência, eu estabelecer o sentido de um verbo. Como assim, professora? Um verbo pode ter mais de um significado. Certamente você já ouviu falar nisso. Um verbo pode ter mais de um significado. E a partir da regência desse verbo, eu vou estabelecer o significado. Vale também para o caminho inverso. A partir do significado desse verbo, eu vou estabelecer qual é o tipo de regência. Se ele pede preposição, regência indireta, ou se ele não pede preposição, regência direta. Então, falando de verbos, vamos sempre pensar nos verbos transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Ok? Esses verbos vão pedir preposição ou não.
Agora, o interessante para o concurso é exatamente isso aqui. O mesmo verbo, no caso o verbo agradar, ele tem mais de uma possibilidade semântica. O nome disso é polissemia. O verbo agradar, ele pode significar fazer carinho, ou ele pode significar ser agradável a alguém, cair no agrado de alguém. E aí ficaria muito cômodo para mim se eu apenas lesse o slide, né? Ah, ele é VTD, se tiver esse sentido. Ele é VTI, se tiver esse sentido. Perceba a dinâmica da organização do nosso material. Primeiro vem o verbo, depois vem a transitividade desse verbo e, em seguida, a significação desse verbo. O fato é o seguinte, galera. O que a banca quer é que você saiba qual é a significação do verbo e qual é a regência dele nesse caso. Nós vamos trabalhar de uma forma até, eu costumo dizer, um pouco lúdica, ok? Nós vamos trabalhar de maneira muito didática. Ó, o verbo transitivo direto, eu já posso te adiantar, que é aquele que não pede uma preposição obrigatória. Não pede uma preposição obrigatória. Joia? O que significa, então, dizer que esse verbo transitivo direto se liga ao seu complemento, direto. Tem nada ali no meio. Por sua vez, o verbo transitivo indireto, ele se liga ao seu complemento por meio de uma preposição obrigatória. É a característica de um verbo transitivo direto. Ele pede, ele exige uma preposição. E exige de maneira obrigatória. Então, eu posso dizer que o verbo transitivo indireto se liga ao seu complemento, ao seu objeto, de maneira indireta. Tem uma preposição ali no meio deles. Isso é para a gente brincar, para a gente tentar fazer, né, aqui uma técnica mnemônica, para a gente memorizar. Para efeitos didáticos, e somente para efeitos didáticos, nós vamos raciocinar da seguinte maneira. Tudo aquilo que a gente puder associar a algo legal, a algo bom, a algo fácil, a algo natural de ocorrer, a algo que é uma consequência natural, a algo que não exige esforço, nós vamos associar esses significados a um verbo transitivo direto. Por sua vez, quando a significação do verbo denotar algo que é difícil, algo que exige muito sacrifício, muito esforço, algo que não é a consequência natural, nós vamos associar todas essas semânticas à transitividade indireta do verbo. Fazendo aquela associação. O verbo transitivo direto não tem nada entre ele e o seu complemento, então vamos ver essa semântica de algo que é bom, que é razoável, que é natural, que é uma consequência legítima. E o verbo transitivo indireto, vamos associar a essas significações que são, né, entruncadas, significações que denotam algo que exige muito sacrifício, que não é fácil de acontecer, que não é tão natural de se acontecer. Joia. Isso é só para a gente memorizar. Vai dar certo para quase todos os verbos. Então, vamos começar. Eu tenho aqui o verbo agradar. São duas as significações do verbo agradar. Primeiro, fazer carinho. Segundo, ser agradável a alguém. Pessoal, fazer carinho é bom. Fazer carinho é bom, sem sombra de dúvida, né? Quer dizer, é o toque, é o afeto. Tem até um livro que chama Carícia Essencial, que fala desse afeto, desse toque. Isso dá vida à pessoa. Então, fazer carinho é algo direto. Alguém aí faz carinho com luva? Ao fazer carinho com luva, né? Não faz. Você não pega uma luva e fazer carinho do seu namorado. Então, fazer carinho, olha como combina com a nossa didática. Fazer carinho, o verbo agradar no sentido de fazer carinho é o toque. Não tem nada aqui no meio. Então, ele é VTD. Também não vai ter nada, não vai ter a preposição no meio. Então, o verbo agradar no sentido de fazer carinho, tocar, é transitivo direto, é bom, é natural, não tem nada no meio. Agora, vamos pensar no seguinte. Ela agradou o namorado. Não tem nada. Isso aqui não é preposição, isso aqui é artigo. Então, esse verbo é transitivo direto. Qual é o sentido? Fez carinho no namorado. Aqui em cima, ela fez carinho no namorado. E qual outro sentido? Ser agradável a alguém. Cair no agrado de alguém. Vamos pensar? É fácil cair no agrado de alguém. Olha, eu que sou professora, eu sou o exemplo vivo disso. Não é fácil agradar o aluno. Né? Nem JC agradou todo mundo, galera. Nem JC agradou todo mundo. Quiçá uma professora de português. Então, não é fácil ser agradável a alguém, não é fácil cair no agrado de alguém. A gente tem que estar sempre se superando, tem que estar sempre se reinventando. Não é verdade? Pessoas que estão assim expostas às críticas, né? São pessoas que correm esse risco. Não é fácil ser agradável nesse sentido. Ser uma boa professora não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Então,
eu posso associar essa ideia de ser agradável a alguém, de cair no agrado de alguém, como algo que é difícil, não é tão natural. Exige um sacrifício. Então, vou associar essa semântica de agradar, no sentido de ser agradável, de fazer as vontades, como um verbo transitivo indireto. Pronto, você gravou para sempre. Tomara que caia na sua prova. Ela agradou ao namorado. Aqui eu tenho uma preposição, olha ela aqui. E se eu tenho uma preposição, meu verbo é transitivo indireto. Eu tenho um outro sentido. Ela agradou ao namorado, ela foi agradável. Não é, ela fez carinho. Ela foi agradável. Ela cortou o cabelo porque ele pediu. Ela pintou o cabelo de verde abacate porque ele pediu. Ela colocou um vestido que ele gosta. Ela colocou uma cor de esmalte que ele gosta. Nesse sentido. Pronto. Essa é a didática. Agora, vamos acelerar. Então, olha só, nosso segundo verbo, ansiar. Senhores, vejam as significações desse verbo. Provocar angústia em alguém e almejar. Tá? São essas as significações. Provocar angústia em alguém e almejar. Bom, só se você for Madre Teresa de Calcutá, que não vai ser fácil provocar angústia em alguém. É o que a gente mais faz. Quando a pessoa está ansiosa, a gente gosta de deixar a pessoa mais ansiosa. Quando a pessoa está nervosa, a gente dá aquela espetada. Quando a pessoa está triste, a gente faz aquela comparação que às vezes deixa a pessoa mais triste. Estou falando de amigo, não. Estou falando de um modo geral. Tá legal? De um modo geral, o ser humano, Machado de Assis dizia, né? Machado de Assis, super pessimista em relação ao homem. Ele dizia, meu amigo, o homem é mau, entendeu? O homem gosta de ver o outro, né, se dando mal. Então, provocar angústia em alguém, por incrível que pareça, me dói falar isso, mas assim, o ser humano ainda é realmente muito inferior. É algo que dá prazer, né? Parece que a gente gosta de ver o outro sofrer. Vídeos de jornais. Pelo amor do que você acredita. Jornal é só isso. Só isso. Entendeu? Então, é algo prazeroso. Então, provocar angústia em alguém, provocar é fácil, é fácil. Então, VTD. Agora, vamos para o outro sentido. Ansiar, almejar. Esse é mole, esse é mole. E, aliás, vai valer para quaisquer verbos que tenham esse sentido. Galera, só uma pausa. Quando eu digo que a regência é do verbo ansiar, e com o sentido de almejar, eu não estou dizendo que é a regência do verbo almejar, não, hein? Pelo amor do que você acredita. É a regência do verbo ansiar quando ele possuir o significado de almejar. Joia? Beleza. Então, o verbo ansiar, quando ele tiver esse sentido de almejar, a gente vai sempre pensar assim, quaisquer verbos que tenham esse sentido. Vai pensar em você. Você que está aí, concurseiro, está querendo a sua vaga. Eu te pergunto, é fácil? Putz, não é. Eu te pergunto, é direto? Putz, não é. Às vezes você já fez 1, 2, 3, 4, 10 concursos. Tem gente que estuda 5, 6 anos para passar. Eu te pergunto, é um caminho fácil, prazeroso, direto, entendeu? Sem sacrifícios? Como exige sacrifícios. Como exige sacrifício. Não é só para você, não. Sexta-feira, 9 horas da noite, professorinha está aqui. Então, exige sim sacrifício. Então, ansiar no sentido de almejar não é algo que vem tão natural. Exige sacrifício, é para você lembrar de você. Quaisquer verbos que tenham essa significação do almejar. Quaisquer. A gente vai ver que terão outros também. Sempre transitivo indireto. Não é fácil, é difícil. Bora ver os exemplos. As fotos do crime ansiaram a delegada. Esse ansiar não é provocar angústia? Não é aquilo que o ser humano gosta de fazer? Ver o outro mal? Lembra dos jornais? Jornais só mostram essas coisas. Crime, 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 crime. E ó, você acha que o povo não assiste? Ou se assiste. Joia? Então, ansiaram a delegada, provocar angústia. VTD, não tenho preposição. Isso aqui é artigo. Ela ansiava por um emprego melhor. Ela não estava almejando? É fácil? Lembra de você, concurseiro. Existe sacrifício, noite sem dormir. Economizar, né? Porque se preparar para um concurso, você tem gasto. Então, você tem que tirar de outras coisas. Você não vai viajar no fim do ano, porque você tem que estudar. Carnaval? Carnaval. Eu acho um absurdo um concurseiro viajar no carnaval, mas é a minha opinião. Eu acho um absurdo, ok? Porque está cada vez mais difícil. Não quero te enganar, não, meu amigo. O pessoal está cada vez mais preparado. E você parar 5 dias de estudo, mas é cada um aí, cada cabeça uma sentença. Então, aqui, ó, por um emprego melhor, isso aqui é preposição, porque o meu verbo é transitivo indireto. Vamos seguir, galera. Agora o verbo aspirar. Olha as significações do verbo aspirar, meus queridos. Respirar
E almejar, de novo o almejar. O almejar a gente já combinou. A gente já falou que sempre que aparecer um verbo, agora o verbo aspirar, antes foi ansiar. Sempre que aparecer o verbo que tenha essa significação, ele vai ser VTI, porque almejar não é nada fácil, né? Conseguir aquilo que a gente almeja não é nada fácil. Então, ao aspirar no sentido de desejar, de almejar, é difícil, ele pede a preposição. Aspirar a algo. Ela aspirava ao cargo de gerente, se coloca na situação ao cargo de técnico, ao cargo de analista, ao cargo de promotor, ao cargo de juiz. Agora, aqui no sentido de respirar, vamos pensar? Respirar isso aqui, ó, direto, não tem nada no meio, né? Então, o ar vem mesmo no sentido de sorver. Ninguém cheira também com filtro, né? Para não pegar a poluição do ar, enfim, não tem isso. Então, respirar, o ar entra direto. Aspirar no sentido de respirar é transitivo direto. Lembra do aspirador, né? Suga direto. Então, ela aspirou o ar poluído. Esse é um sentido, ela respirou o ar poluído. Agora, no sentido de almejar, ela aspirava ao cargo de gerente. Cuidado, o sentido é o mesmo, almejar aqui, assim como foi almejar aqui, mas a preposição é diferente. Ansiar, no sentido de almejar, pede a preposição por. Aspirar, no sentido de almejar, pede a preposição a. Estas preposições devem também ser memorizadas. Vamos que vamos, galera. Dá para fazer o assistir também. Olha só. Assistir, no sentido de prestar socorro. Eu te pergunto, isso aqui pode ser demorado? Pelo amor do que você acredita. Se a pessoa precisa de socorro, tem que ser na hora, direto. Não dá para esperar. Já decoramos a primeira. Assistir, no sentido de prestar socorro. De dar assistência, tem que ser VTD. O médico assistiu os doentes. Não dá para esperar. Pensa no resgate. Assistir, no sentido de ver. Aqui, sabe como é que a gente vai gravar? O que o brasileiro mais assiste? Me dói falar, nada contra também. O que o brasileiro mais assiste? Novela. Então, pensa, quando você está assistindo a novela, você está diante da televisão. Você está vendo diretamente aquilo? Não. Você não vê o ator, você não toca no ator. Tem uma tela de plasma, de LCD, de microbolha, sei lá o quê, entre você e aquele espetáculo, aquela novela, aquele filme. Então, grava isso. Assistir no sentido de ver, o que você mais vê é novela, é filme, é programa de televisão, é série, né? Do canal a cabo. E aí você tem a telinha no meio. Então, no sentido de ver, é transitivo indireto. Vamos assistir ao filme, vamos assistir ao teatro, vamos assistir à novela com crase, todos eles pedindo preposição, tá aqui, ó, ao filme. Tem mais um. Assistir no sentido de caber direito. Vamos pensar no Brasil? No nosso Brasil, país com vários direitos consagrados na Constituição. É fácil a gente exercer os nossos direitos? Galera, é difícil para caramba. Às vezes você sabe que você está no seu direito, mas para você fazer valer aquele direito, você vai ter que acionar o judiciário, você vai ter que fazer um monte de coisa, e às vezes você até deixa para lá, né? Então é fácil caber direito, é fácil exercer esse direito, é fácil vivenciar o direito no nosso país? Não, não é fácil. Então, assistir no sentido de caber direito também é transitivo indireto. Olha a preposição a. O direito ao voto assiste ao povo. Assiste, no sentido de caber direito. É de direito do povo. Lembrem-se dessa associação aí, apesar de respeitadas as brincadeiras, é só para você memorizar. E tem uma quarta acepção, poucos sabem, mas assistir também pode identificar o sentido de morar. E aí, o verbo morar, como complemento dele vai ser lugar, lembra do lugar? Lugar, ele vem de um adjunto adverbial, porque é circunstância de lugar. Se é um adjunto adverbial, qual é o verbo? Intransitivo, tá? Intransitivo. Então, olha o assistir, galera. 3 regências. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto com 2 significações diferentes. Ver, a TV, a tela, no meio. E caber direito, não é fácil. Tem um monte de burocracia para a gente conseguir um direito nosso. E o intransitivo, no sentido de morar. O médico assiste em São Paulo. Aí vem com essa preposição advinda aqui do adjunto adverbial. Ok? No próximo bloco a gente continua, ó. Vamos analisar o verbo chegar. Espero vocês e até daqui a pouquinho.